Uma das melhores coisas que podemos fazer para nossa paz de espírito é crucificar as nossas expectativas em relação aos outros. Quer dizer, apenas levar isso lá em cima, na cruz, e chegar a um ponto onde nós não temos mais uma expectativa de que as pessoas atendam nossas necessidades, porque nós entendemos que a nossa água flui de uma rocha diferente, que a nossa alegria flui de um lugar diferente. Vamos lá, IFEM, façam algum barulho, que eu não dependo de pessoas para prover para mim o que Deus me prometeu. Já é meu, então eles ficaram realmente chateados e... Então Moisés ficou chateado e foi a Deus, e ele queria que Deus ficasse chateado como ele. Moisés estava bravo porque Deus não estava bravo. Foi isso que aconteceu aqui. Ele ficou desapontado. Isso não acaba! Depois de tudo que eu fiz por você! Eu já passei por isso antes. Eu já passei por isso antes. Até mesmo no ensino médio. Quando eu era o treinador de atletismo. O menino d'água. Com o time de futebol. O treinador me recrutou para ser um treinador atlético. Ele disse que eu conseguiria uma bolsa de estudos. Um dia eu estava misturando aquele Gatorade, tão doce, e eu pensei, eu não acho que eles dão bolsas de estudos para isso. Acho que ele me enganou para eu fazer isso, sabe? E eu nem gostava daquilo mesmo, não era como se eu me importasse muito com o futebol. Futebol é legal, eu até assisto. Eu não sou como alguns de vocês, vidrados e uniformizados. Eu tenho uma vida de verdade. Eu tô apenas brincando, tô brincando. Tá tudo bem. Mas sabe? Era um trabalho relativamente simples. Eu fiz isso por mais de um ano. E, de vez em quando, eles deixavam que eu enfaixasse um pulso ou um tornozelo. Acho que nem eram realmente pessoas feridas. Acho que eles apenas enviavam membros do time. Porque se alguém estava realmente ferido, o médico entrava e então eu acho que eu nem estava realmente enfaixando alguém quando, sabe? Mas eu tinha um trabalho. Toda vez que eles faziam uma pausa para água, era meu trabalho ligar a água. Está correto. Bob Boucher não recebeu nada de mim. Bem, eu fazia isso como um relógio. Eles sopravam um apito, eu já ficava posicionado perto da torneira que estava conectada à mangueira, que ia até o tubo de PVC. Em Monk's Corner era muito chique, com o tubo de PVC, com os buracos, uma espécie de calha. A água saía do cano, mas eu era o homem que a ligava. Eu a ligava cerca de 3 ou 4 vezes a cada treino. E um dia eu fui lá para ligar a água e não saiu nada. Eu não sei quem esqueceu de pagar a conta, mas não saiu nada. E aqueles jogadores de futebol foram beber e fizeram a fila no cano de PVC e nada aconteceu. E eles começaram a gritar comigo, como aqueles israelitas rebeldes. Começaram a gritar com Moisés. Eles começaram a gritar comigo, me chamando de Steve. Eu não atendo por Steve, tem um N no meu nome, pronuncia a consoante, isso não é a roda da fortuna. Eu fiquei bravo, gritando comigo. Pela única vez que a água não saiu. Em centenas de vezes a água saiu. E uma vez que ela não saiu. E adivinhem, não era eu que controlava a água. Eu só ia lá e ligava a mangueira. E eles estavam gritando comigo. Vejam, eu não era salvo ainda. Quero enfatizar isso. Então eu me virei e disse, Deus abençoe todos vocês. Só que em vez de Deus abençoe, eu disse isso com um vocabulário diferente que não é apropriado para esse ambiente de igreja e pessoas santas como vocês. Naquele momento eu esqueci que eles eram maiores do que eu, porque eu tenho um nível de loucura e se isso entrar em ação, eu deixo de me importar com quão maior você é. Eu prefiro morrer do que deixar você me xingar. Eu entrei no meu Toyota Tercel e fui embora. Então... E voltou tudo à minha mente agora, pessoal. Me perdoem.
Todas aquelas vezes, e eu entendo a decepção de Moisés, eu realmente entendo todas aquelas vezes. E só desta vez, tudo o que eu fiz por você, todas as refeições que eu cozinhei, todas as orações que eu fiz, todos os elogios que eu dei, todos os presentes de Natal que eu comprei, todos os sacrifícios que eu fiz. E quer dizer que por conta de uma coisa que aconteceu uma vez, agora você quer gritar comigo, quer me desrespeitar e você quer me ignorar? Eu acho que Moisés estava cansado de ser tomado como garantido. Cansado de as pessoas assumirem que já que você sempre vai fazer isso, é fácil para você. Até que eu percebi que Moisés não estava realmente desapontado com o povo. Moisés ainda estava lidando com o medo que ele carregava consigo. Desde o momento em que Deus o encontrou na sarça ardente, e possivelmente antes disso, 40 anos antes, quando ele matou um egípcio para tentar resgatar um de seus companheiros hebreus. Ele nunca realmente se encaixou porque ele foi criado como um egípcio. Mas por nascimento ele era um hebreu. E quando ele tentou defender as pessoas de onde ele pertencia, das pessoas com quem ele tinha que conviver, Moisés acabou tendo que fugir, e é por isso que ele acabou no deserto com um cajado de pastor no início. E é por isso que quando Deus o encontrou no arbusto, Moisés disse: "Você pegou o cara errado. Escolha alguém mais forte. Escolha alguém mais capaz. Escolha alguém com mais experiência. Escolha alguém que não lute com o que eu luto. Porque eu vou te decepcionar, Deus. E eu vou decepcionar a todos." E não apenas... Moisés não estava apenas lidando com aquele momento, mas ele estava lidando com 40 anos de frustração. 40 anos de frustração, que você poderia dizer que eram pela falta de fé dele quando ele não entrou, e lutou, e tomou a terra que Deus havia prometido. De certa forma, ele sabia que o que eles estavam falando era verdade. Não era só com eles que ele estava desapontado. Então, para mim, entendendo isso na minha vida adulta, que o meu medo central, e muitas das razões pelas quais eu me retiro, e muitas das razões pelas quais eu agrido. Isso aconteceu comigo uma vez, no início do meu casamento com a Holly. Foi uma discussão simples, mas de repente ela meio que deu uma parada e eu gritei com ela: "Eu não sou estúpido." "Eu não sou estúpido! Isso nunca acaba! Eu não sou estúpido!" E ela disse: "Eu não disse que você era estúpido." Mas eu não estava respondendo ao que ela disse, eu estava respondendo ao que eu sentia. Em algum lugar em mim, havia algo que me dizia que eu não sabia o suficiente. Provavelmente tinha algo a ver com meu pai. Ele me amava, não é que ele não me amasse. Mas ele meio que sentia que era contra o mundo e que não tinha um baralho completo para jogar por causa da maneira como ele foi criado. Em algum momento eu provavelmente comecei a pensar que eu estava operando na vida com um déficit de inteligência. Então meu primeiro instinto quando alguém me fazia sentir estúpido... Que frase! Quando me fazem me sentir estúpido. Quanto poder você está dando para as pessoas? Para elas conseguirem fazer você se sentir estúpido. Isso é uma mentalidade fraca, mas é nisso que me encontro às vezes, naquele deserto mental. Aquele deserto mental, sabe do que eu estou falando? Eu tenho medo. Eu tenho medo, às vezes, aqui em cima. Não de que eu vou contradizer a Bíblia ou que vou desonrar a Deus, mas, infelizmente, de que vou decepcionar vocês. E toda vez que começamos uma nova série, eu sinto isso, sabe? Porque eu tento criar a expectativa. Essa vai ser a melhor série de todos os tempos. E então eu espero que o menino Jesus e a Mãe Maria e o Espírito Santo de alguma forma nos ajudem, porque eu não quero decepcionar vocês. E eu tô compartilhando isso sobre a minha vida, mas eu tô me perguntando se muitos de nós funcionamos dessa forma. Eu não quero decepcionar vocês.
E é por isso que eu me escondo e agora eu não quero nem atender meu telefone quando as pessoas me ligam. Porque se eu puder enviar uma mensagem de texto, eu posso elaborar uma resposta. Mesmo nas menores coisas, eu vejo esse medo. Eu me vejo me retraindo. Eu me vejo querendo me isolar. E é uma tendência que eu não entendo completamente, porque eu amo as pessoas. Eu realmente amo as pessoas. Eu sempre amei as pessoas. Eu fui o cara que abraçou todo mundo na minha turma de formandos do ensino médio. Todos os 230 alunos. Eu abracei todos. Mas, às vezes, eu me pego querendo me retrair. Eu me pego querendo ir embora. Eu me pego querendo sair. E eu me pergunto por quê. Eu tô perdendo meu amor pelas pessoas? E tudo isso está acima de mim, tipo luzes e câmeras e tudo mais. Eu percebi da maneira mais estranha. Um dia, quando uma senhora veio e falou pra mim, eu frequento a sua igreja há 7 anos e nunca te encontrei. Eu disse, me perdoe. Eu tomei isso como acusação. Ela disse, não, é uma igreja ótima. Nós amamos tudo aqui. Eu disse, ok, bom, me perdoe. Me perdoe mesmo. É ruim que você não tenha conhecido o seu pastor em 7 anos. Ela disse, tudo bem. Pare de pedir desculpas. Agora é estranho eu fazer isso ser estranho. Então ficou mais estranho. Ela disse, você é bem mais alto na tela. Bem, isso ajudou. Você já sabe que eu sou inseguro, mulher. Eu não quero te decepcionar. Sabe quando Moisés passou por esse momento? Eu tô chamando isso de momento, mas realmente não foi um momento. Porque sempre que algo vinha e explodia na superfície, como quando Moisés bateu naquela rocha 2 vezes, quando Deus tinha dito especificamente com ele para falar com a rocha e não para bater nela. E eu sei por que ele bateu na pedra. Esta é a terceira questão. É a questão da dependência. Aquele cajado era o objeto que ele carregava consigo. Como Tom Hanks tinha uma bola de vôlei, Moisés tinha uma vara. E agora, naquele momento em que a comunidade precisava de água, esse deveria ser o último teste deles, mas eles não sabiam disso. Esse deveria ser o último teste deles para ver se eles realmente confiavam em Deus, e Moisés falha no teste. O que eu não conseguia entender era por que Deus disse a ele para pegar o cajado, se ele não queria que ele o usasse. Por que Deus disse a Moisés, pegue o cajado e depois não o use, apenas o segure e fale com a rocha? Até que eu me lembrei do que Moisés disse a Deus quando Deus chamou Moisés pela primeira vez. Eu não sou bom em falar. E antes que Deus pudesse deixar Moisés guiar seu povo para a promessa, ele precisava saber: você confia em mim? Suficiente? Quando Deus disse, Moisés, você não pode liderar o povo, não foi como punição, foi por proteção. Se Moisés tivesse conduzido o povo na condição em que o coração dele estava, com anos e anos e anos e anos de ressentimento, se acumulando, todos eles teriam sido mortos na primeira vez que Deus falou e eles não fizeram o que ele mandou. Porque Deus quer alguém que não seja dependente de um cajado. Eu sei que você feriu o Rio Nilo e o Mar Vermelho, e eu sei que esse cajado tem sido usado para realizar grandes milagres. Eu quero que você o segure em sua mão, mas tenha fé para não usá-lo. Eu quero que você fale com a rocha. Em vez disso, ele a feriu. E Deus disse, você não confia em mim o suficiente. Você permitiu que esse ressentimento se acumulasse a um ponto em que isso matou o seu potencial. Quando permitimos que o ressentimento construa e construa, quando nunca acreditamos realmente que somos o que Deus disse que nós somos, quando ficamos constantemente assumindo a avaliação que as pessoas fazem de nós como a realidade absoluta, isso limita a nossa participação na promessa de Deus. Isso não impede Deus de amar você, mas impede que Deus seja capaz de te levar
as grandes e preciosas promessas que têm seu nome nelas. Deus disse: eu só preciso que você confie em mim. Eu sei que você engasga, eu sei que você gagueja, eu sei que você tem medo de me decepcionar, mas nunca foi sobre você, Moisés. Nunca foi sobre a sua boca. É sobre a minha mão poderosa. É sobre o meu braço estendido. Nunca foi sobre a sua vara. Era sobre a rocha. Então, no que você está confiando hoje, meu amigo? No cajado ou na rocha?